Depois de ameaçar atacar os Estados Unidos com um míssil balístico intercontinental, agora o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, resolveu bombardear uma ilha da Coreia do Sul, aumentando ainda mais a pressão em toda a Península Coreana. Estados Unidos e China se manifestam sobre essa grave violação de acordos feitos entre o Norte e o Sul, e a Rússia de Vladimir Putin parece que quer ver o circo pegar fogo, agora que a Coreia do Norte é um aliado de primeira hora, um dos mais importantes da Rússia, fornecendo munição e até mesmo mísseis que estão sendo utilizados na Ucrânia. Para você entender toda essa situação geopolítica e principalmente os desdobramentos dessas ações que podem sim levar a um conflito armado na Península Coreana, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Toby na área com mais um Atualiza aí no ar. O mundo em 2024 realmente está entrando numa situação extremamente delicada. O mundo parece que resolveu entrar em guerra completamente. Será que nós estamos vivendo o apocalipse? O fim dos tempos está para chegar? Já temos a guerra na Ucrânia, guerra em Israel, a Venezuela ameaçando a Guiana e a Coreia do Norte e Coreia do Sul, que não trocam tiros desde 1953, parece que agora vão voltar aos combates. Lembrando que não existe um acordo de paz efetivo entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Lá em 1950 começou a guerra da Coreia, na época era uma Coreia só. As Coreias são divididas, ou a Coreia é dividida em dois países, e em 1953 é feito um armistício, basicamente um cessar-fogo, mas não um acordo de paz, onde se divide as duas Coreias no paralelo 38 Norte e ali passa a ser uma zona desmilitarizada, onde supostamente os dois países poderiam se encontrar para principalmente impedir que um novo conflito comece. Mas agora, devido às grandes diferenças entre o Norte e o Sul, que estão ficando cada vez mais acirradas, o Pokémon coreano, o pão de queijo da Coreia do Norte, Kim Jong-un, resolveu simplesmente bombardear a Coreia do Sul. E ele disse que tudo isso é em resposta aos exercícios militares realizados pela Coreia do Sul, juntamente com Estados Unidos e Japão, o que ele chama de provocação. Olha só, o cara é abusado. Ele já ameaçou varrer do mapa os Estados Unidos. Bom, a Coreia do Norte está evoluindo a cada dia com seus mísseis balísticos e suas bombas nucleares. Agora, varrer os Estados Unidos do mapa? Bem, aí já é piada. Se liga aqui nas reportagens que eu separei para você no dia de hoje, para você entender aí tudo o que está acontecendo. Primeira delas, jornal O Globo diz assim no seu título: Coreia do Norte dispara centenas de projéteis perto de ilhas sul-coreanas que ordena retirada de civis. Pois é, o negócio não foi simples não. Foram 200 disparos ou algo próximo disso, talvez um pouquinho aí para mais ou para menos, não sabemos exatamente, até porque a Coreia do Norte não divulgou o número de disparos, não causou nenhum dano efetivo, mas fez com que a ilha ou parte dela fosse evacuada. Isso aqui é praticamente uma declaração de guerra. Um país que bombardeia o território de outro está claramente declarando guerra. É isso que aconteceu, por exemplo, quando a Rússia começou a bombardear a Ucrânia. É uma declaração de guerra, formal de guerra, inclusive. E aí, Coreia do Norte e Coreia do Sul voltaram à guerra? Bom, oficialmente ainda não. Não há uma declaração de guerra, mas é o seguinte, eu nem acredito que vá acontecer, tá? Uma vez que também não existe declaração de paz desde 1953, como eu já disse. Agora se liga nas letrinhas pequenas aqui para a gente ficar por dentro de tudo. A Coreia do Norte disparou nessa sexta-feira cerca de 200 projéteis de artilharia perto de duas ilhas sul-coreanas, descrevendo a ação como uma resposta natural às manobras militares realizadas na região pela Coreia do Sul, que acusa o seu vizinho de ameaçar a paz. Então a Coreia do Sul ameaça a Coreia do Norte de estar acabando ali com a paz na região, e a Coreia do Norte acusa a Coreia do Sul pelo fato de estar fazendo exercícios militares, de estar acabando com a paz na região. Basicamente, uma guerra de narrativas. E aí, quem será que é o culpado? Quem está acabando com a paz? Lembrando que existe um sonho bastante antigo de uma parte da população coreana de reunificação do país, ou seja, da Coreia voltar a ser um único país. Eu acho que isso vai acontecer? Qual é a minha opinião a respeito? Eu acho que isso nunca mais vai acontecer. Nunca mais a Coreia voltará a ser um único país por várias razões, mas são duas principais. A primeira, porque a Coreia do Sul e a Coreia do Norte hoje já têm povos completamente diferentes. Eles têm a mesma origem, mas hoje são completamente diferentes. E o segundo motivo é que numa reunificação, a exemplo do que aconteceu na Alemanha lá em 1990, quem seria o líder do país? Qual
seria o modelo político-econômico? O socialismo do norte ou o capitalismo do sul? Bom, seria muito complicado, né, organizar tudo isso, por isso que eu acho que uma reunificação hoje é praticamente impossível. Seguindo aqui ainda nas letrinhas pequenas. Os disparos que forçaram Seul, que é a capital da Coreia do Sul, tá, a sede do governo, a emitir ordens de retirada para a população civil nas localidades afetadas, são um dos mais graves episódios registrados na Península Coreana desde 2010. Pois é, em 2010 já houve um bombardeio exatamente nessa mesma ilha, quando o norte bombardeou Yonpyong, que é o nome da ilha aí. Agora, como sempre, né, galera? Quando começa um conflito desse, quem mais sofre? A população civil. Imagina lá a população de Yonpyong, que é da Coreia do Sul, vivendo a sua vida tranquilamente desde 2010. Não tem nenhuma coisa séria para se preocupar, simplesmente começa a chover bomba na cabeça deles sem nenhum aviso prévio, ou seja, a população civil sempre sofrendo as consequências desses conflitos que sim, são maluquice da cabeça de um ditadorzinho que quer se perpetuar no poder e, sinceramente, tá fazendo birra, tá fazendo pirraça para aparecer. E por que eu estou dizendo isso? Eu não acredito que uma guerra entre Coreia do Norte e Coreia do Sul vá começar agora, porque a Coreia do Sul, ela tem proteção dos Estados Unidos, tanto quanto a Coreia do Norte tem proteção da China, e não há interesse chinês, tampouco americano, de uma guerra entre as duas nações. Embora eles sejam rivais geopolíticos, eles estão muito próximos da economia internacional, por mais que exista uma guerra comercial também entre Estados Unidos e China, mas não é interessante para nenhuma das duas nações um conflito agora. A China teria muito mais motivos para se envolver num conflito contra os Estados Unidos na região de Taiwan e não na Coreia do Norte. Então eu não tenho dúvidas, inclusive a China já fez um pronunciamento dizendo, olha, temos que manter a calma, olha, as conversas têm que voltar, o pão de queijo, o Pokémon coreano, Kim Jong-un, segura um pouco aí esses testes nucleares que você anda fazendo, mísseis balísticos, fica só na ameaça, fica só na retórica. Por isso que eu não acredito que uma guerra entre o Norte e o Sul vá acontecer. As tensões elas vão aumentar, depois elas vão esfriar. Isso é um tanto quanto cíclico naquela região. Aí você deve estar se perguntando, mas Tobias, o que a Rússia tem a ver com tudo isso? Você colocou ali na thumbnail, na tarja vermelha, chamando a nossa atenção. Pois é, o Vladimir Putin parece que ele está querendo ver o circo pegar fogo. E ele tem até razão para isso. Quanto menos atenção o mundo tiver na Ucrânia, melhor. Quanto menos vontade de defender a Ucrânia com financiamento, armas, treinamento, logística, inteligência, para a Rússia é melhor. Então agora o Putin é um apoiador ferrenho do regime da Coreia do Norte. Até porque de certa maneira eles se parecem, né? São ditadores, ambos são ditadores. E agora é o seguinte, a Rússia, que era toda poderosa, a grande Rússia, que antes, né, tinha aí um dos maiores arsenais de mísseis e munição do mundo, olha o que aconteceu com a Rússia simplesmente. Ela gastou quase todo o seu arsenal, o seu estoque de munição, e eu estou falando não só de munição, tá? Bala de revólver, mas de pistola, de fuzil. Estou falando dos mísseis, da artilharia, quase tudo foi gasto na Ucrânia em quase 2 anos de guerra. Então o Putin está, de certa forma, desesperado, precisa desses recursos. E sabe quem está fornecendo? Sabe quem tem um estoque gigantesco de munição e agora é um produtor de mísseis de boa qualidade? Sim, a Coreia do Norte. Então há uma aproximação muito grande entre Coreia do Norte e Rússia, Vladimir Putin e Kim Jong-un, no qual um fornece equipamentos militares, principalmente munição e mísseis, que foram usados dia 2 de janeiro lá na Ucrânia. Em contrapartida, óbvio que na geopolítica ninguém é amigo de ninguém, é tudo um jogo de interesse, o Putin está fornecendo tecnologia espacial ou aeroespacial, porque a Coreia do Norte, meu amigo, não está de brincadeira não. Eles estão lançando satélites, colocando em órbita da Terra. E para que eles querem esses satélites? Satélites espiões, para captar ali as informações, tirarem fotografia, e a Rússia sabe fazer isso muito bem há muito tempo. Então está havendo aí uma certa transferência de tecnologia entre Rússia e Coreia do Norte. Por isso essa junção das duas nações. Tá aí inclusive a reportagem que eu trouxe para você para confirmar isso. Revista Exame diz assim, ó: líder norte-coreano pede aumento na produção de lançadores de mísseis. Bom, que história é essa? É o seguinte, parece que a Coreia do Norte está de fato se preparando para um conflito.
Ou seja, os estoques estão sendo ampliados cada vez mais, e isso é óbvio que a Rússia também está de olho, por isso está conseguindo uma parte disso, mas é, de certa maneira, uma forma que o Kim Jong-un tem de pressionar o Ocidente. Se liga nas letrinhas pequenas aqui, ó. A informação foi divulgada depois que a Casa Branca revelou que a Coreia do Norte forneceu à Rússia os mísseis balísticos usados nos recentes ataques contra as cidades ucranianas. Como eu disse, uma aliança entre Vladimir Putin e o Kim Jong-un, o Pokémon coreano, o pão de queijo da Coreia do Norte, simplesmente dando chilique na geopolítica internacional, como ele sempre faz agora. Algo é fato. A Coreia do Norte é um dos países mais pobres do mundo. A população lá passa graves necessidades, não tem produtos básicos. E se você duvida de mim, entrei no YouTube nesses vlogs aí de viagem, a galera que já foi até a Coreia do Norte, e eles falam dos próprios guias, que são pessoas que têm alguns privilégios na Coreia do Norte, né? Ou seja, têm acesso a pessoas de outros países. Eles são completamente alheios a tudo que acontece no mundo. Eles não têm coisas simples que aqui pra gente já existem há muito tempo. Na Coreia do Norte, isso sequer existe, ou seja, é um país fechado, é um regime atrasado, mas, meu amigo, tecnologia militar, principalmente de mísseis, porque, galera, agora é o seguinte, a guerra moderna se faz com duas coisas, mísseis e drones. Então, qualquer força armada no mundo que se preze, que quer se proteger, precisa ter essas duas coisas. É a única possibilidade de um país pequeno e fraco e pobre como a Coreia do Norte se proteger de uma grande nação como os Estados Unidos, por exemplo. Ter mísseis e drones, em especial míssil balístico e dentro dele uma bomba atômica. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha aí dessa tensão na Coreia do Norte? O que você acha do Kim Jong-un ficar ameaçando a Coreia do Sul, bombardeando? Você acha que vai acontecer uma nova guerra da Coreia naquela região? O que você acha? E se tiver essa guerra, quem ganha? O Norte, com apoio chinês e com apoio russo muito pesado, ou o Sul, com apoio dos Estados Unidos e de praticamente todo mundo livre? Quero saber a sua opinião. Coloque aqui nos comentários. Sua opinião é importante demais aqui no canal. Tamo junto. Agora é o seguinte, chegou até aqui, dá uma força, dá uma moral. A nossa meta desse ano não passa 100 mil inscritos. A gente já tá quase chegando nessa meta. E assim, se você clicar aqui, ó, agora na logo do canal, vai faltar isso aqui pra gente bater a nossa meta, ganhar a nossa plaquinha. Então vai aqui, vem aqui, clica aqui, dá essa força, dá essa moral, badala o sininho das notificações, deixa seu like e o seu comentário. E, ó, não esquece de seguir a gente aqui, hein? Atualiza aí agora, multiplataforma. Estamos lá no TikTok, estamos no Instagram, que tá logo aqui em cima, e estamos também no Facebook. Tudo com o nome do quê? Atualiza aí. Só no Instagram que é diferente, é @atuali_zai. Tamo junto? Obrigado de coração por ter chegado até aqui. Não esquece do seu like e da sua inscrição, ó. Clica aqui porque é importante. Beijo, Toby, volto no próximo episódio. Tchau!